Você veio mesmo ouvir a voz de Deus? Eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber o homem de Deus, evangelista Leandro, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, bem forte para Jesus, porque Ele merece, em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz porque você está aqui nessa noite. É como foi falado nessa noite, uma alma não tem preço, não tem valor para se comparar. O quanto é importante a sua vida. Poderia a igreja estar cheia, mas se faltasse você estaria alguma coisa de errado. Mas essa escadaria também poderia estar muito cheia nessa noite. Mas é como a Bíblia diz, e foi comentado até nessa manhã, ai de nós se Jesus vier no inverno, né? Ai do povo de Deus se Jesus vier no inverno. Muitos não conseguem enfrentar o frio para estar na casa do Senhor. Mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que aperfeiçoa, não é verdade? Eu convido a você se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler esse texto que Deus colocou em nosso coração e que a graça dele nos conduza. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12. Glorificado seja o nome do Senhor. A única coisa que te peço é que medite, ouça o que Deus tem para falar com o teu coração. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixando este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guiçar para o viajante que viera a ele, o tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e a mulher de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, somente até aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. O que Deus coloca no meu coração a pregar e a falar a ti nessa noite é algo muito sério. É algo que de certa forma expõe a nossa vida, expõe verdadeiramente quem somos. Quero te mostrar que nós, povo de Deus, ser crente não é tão bonito quanto muitas vezes parece ser. E nós vamos ver essa realidade na vida de Davi. Muitos me perguntam por que Davi é segundo o coração de Deus, se diante de uma brutalidade tão grande como essa, se diante de uma situação tão terrível como essa, diante de um pecado tão terrível, nós olhamos para ele e falamos: como pode um homem tão íntimo de Deus errar desta maneira, cometendo um homicídio e cometendo um adultério de tal maneira? Um homem que tinha um relacionamento e tinha intimidade, sabia quem era o seu Deus, mas Davi, em algum momento, ele comete uma coisa que grande parte do povo de Deus, inclusive eu, nós cometemos. E Davi, ele serve ao Senhor, tem uma intimidade com ele, mas em algum momento deixa de vigiar. Ele deixa de entender as coisas de Deus, ele passa a parar de ouvir a Deus para ouvir o seu coração, para ouvir a sua vontade e o teu querer. Quantos de nós muitas vezes estamos nessa situação? Mas o mais extraordinário desse texto é que Davi ele comete essas atrocidades, mas de repente, quando o servo de Deus vem até a ele e conta uma história semelhante à tua,
E quando ele declara a ele dessa história, que ele é a pessoa que é culpada daquelas mortes, que ele é a pessoa que adulterou, Davi, ele se enxerga e cai em si o que ele tinha feito. Mas o interessante é que quando ele cometeu, ele não lembrava quem era o Deus dele. Quando ele estava errando, quando ele estava pecando, ele não sabia do que ele estava fazendo. Verdadeiramente, muitos de nós andamos como Davi nesse ponto. Às vezes, irmãos, servimos ao Senhor, estamos buscando a Deus, estamos, na casa do Senhor, mas parece que os nossos olhos são ofuscados e parecemos que não conseguimos enxergar o que estamos vivenciando e o que estamos fazendo. Parece que por mais que tenhamos uma intimidade com Deus, em algum momento nós tropeçamos na palavra do Senhor. Nós em algum momento parecemos que escandalizamos a palavra de Deus. E quando nós vamos a perceber, é tarde demais, o alto já aconteceu, a vergonha já apareceu. Isso acontece na vida do povo de Deus. Isso acontece conosco, mesmo buscando a Deus, muitas vezes sai da nossa lábia aquilo que nós não queríamos ter falado, sai da intenção do nosso coração e da nossa mente aquilo que nós não queríamos sentir e desejar. Mas sabe por que isso acontece? Porque o pecado, ele é atraente. O pecado, ele é bom, ele é gostoso, mas ele traz consequências. E com Davi não foi diferente. Ele olha para Betseba, uma mulher linda, que o atrai pelos seus olhos. Davi esquece por algum momento que aquela mulher tinha dono e que não lhe pertencia. Mas mesmo ele sabendo, ele acredita que o prazer vai valer a pena. E ele cai nas mãos do inimigo. E assim somos nós. Somos frágeis. Somos muitas vezes, irmãos, deixamos de vigiar e de orar, ou de enxergar a realidade, ou de olhar para a palavra de Deus. Mas eu não quero aqui jogar na sua cara ou na cara de quem do ato de Davi. Eu quero te trazer algo muito mais importante, que por muito disso, muitos crentes, muito povo de Deus tem largado a presença de Deus. O que eu quero te falar é exatamente isso. Somos bons em apontar o erro de cada um. Somos bons em mostrar a falha de cada um. Quando olhamos para o nosso irmão, sabemos julgar ele exatamente como ele é. Aquele irmão faz isso, faz aquilo, tem uma personalidade dessa maneira. E assim somos bons em fazermos isso. Nós apontamos muito facilmente a limitação. Temos uma falsa ilusão que dentro da casa de Deus, olhamos para as pessoas e vemos perfeição. É mentira. Todos nós que estamos aqui, incluindo eu, talvez o mais de todos, somos pecadores e falhos. Todos que estamos aqui, estamos buscando uma preparação da parte de Deus para que Ele venha nos purificar e nos limpar. Cada um de nós que estamos aqui temos as nossas falhas, as nossas fraquezas e limitações. Ninguém está aqui porque é bom. Todos estamos aqui buscando a graça e a misericórdia de Deus. O que estamos fazendo aqui é buscando a presença de Deus, porque só Ele tem o poder de lapidar-me, de transformar o meu interior. Não estou aqui pregando para vocês porque mereço mais do que os irmãos. Não estou aqui falando isto porque sou bom. Muito pelo contrário. Estou lhe falando isso com a mais pura verdade da minha vida. Eu quero te dizer isso nesta noite, para que a tua vida, a tua fé, não venha estar pautada em homens, mas no Senhor Jesus. Muitas vezes olhamos para algumas pessoas e admiramos como homens e mulheres de Deus. Há muitas pessoas que quando olhamos que ela prega ou quando ela fala de Jesus, nós sentimos a presença de Deus tremendamente. Nós olhamos para algumas pessoas que quando ela ora, parece que o céu se abre, a atmosfera muda. Mas logo, irmão, nós pensamos, aquela pessoa deve ter uma grande vida com Deus, a sua intimidade deve ser tremenda com Deus, deve ser uma pessoa que jejua 24 horas, uma pessoa que ora frequentemente, mas isso não a ausenta de ser uma pecadora e uma falha como eu. Por mais que busquemos ao Senhor, somos pecadores, não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui para buscar a misericórdia do Senhor. E lembre-se, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Não vivemos porque merecemos. Não recebemos da parte de Deus milagres e bênção porque mereçamos. Isso é mediante a graça e a misericórdia de Deus.
Davi aqui estava sujeito à morte, a sua condenação era a morte, pois ele mesmo julgou a sua causa, porque quando o profeta Natan conta a história de um homem que roubava do homem rico, roubava do homem pobre uma ovelhinha, ele estava dizendo para o rei Davi, você com tantas mulheres no seu reinado, concubinas, você tinha as mulheres que você queria, você foi pegar logo aquela do Urias, do seu amigo, que você não podia tocar, porque se lhe faltava alguma coisa eu poderia lhe acrescentar, mas você vai lá e pega aquela que você não poderia pegar. Nós gostamos geralmente de fazer aquilo que não podemos fazer, porque somos atraídos pelo pecado, somos atraídos pela nossa personalidade ou pelas nossas convicções. Se achamos muitas vezes dono da sabedoria, ou se achamos muitas vezes sábios o suficiente para padronizar ou declarar a forma que Deus trabalha. Isso é de Deus, isto não é. Isso provém, este homem, esta mulher é de Deus, esse não é. Quem somos nós para julgarmos quem é de Deus ou quem não é? A Bíblia diz que entre o povo de Deus nasceria o trigo e o joio, mas só um era digno de separar, somente Jesus. Em nosso meio, temos que amar a todos, independente do que faça ou deixa de fazer.